O país recebeu mais de 33 mil pedidos de refúgio de imigrantes no ano passado, de acordo com o Ministério da Justiça. Muitas dessas famílias pedem a permanência definitiva. Uma nigeriana conseguiu na Justiça a regularização dos filhos que estão no Brasil, mesmo sem o aval do pai das crianças, que ficou no país de origem. Uma volta pela periferia da zona leste da capital paulista e já notamos o movimento de estrangeiros pelas ruas. O comerciante Sérgio, que há 30 anos tem essa loja de móveis no bairro Guaianazes, diz ter reparado no aumento de nigerianos por aqui. Tem uns 5 anos, a gente observa que o movimento deles está bem grande. Eles, assim, a gente vê nigeriano e outras comunidades também de refugiados. E assim, aqui na nossa loja sempre eles vêm assim fazer orçamento, perguntar preços. O comércio da Redondeza ganhou novos clientes. A maioria mora na parte baixa do bairro. Alugar um ponto nessa região é mais barato. É onde muitos tentam recomeçar a vida. Este bar de esquina serve comida africana, mas o dono se incomoda com a nossa presença. Seu Fernando diz que os nigerianos são muito reservados. Ele é vizinho da igreja evangélica frequentada pelos fiéis. Na fachada, frases em inglês, uma das línguas oficiais da Nigéria. Eu moro aqui, eles vão chegando aí, eu só, oi, eles, oi, só. Não tem... Eu não entendo nada que eles falam também. A Nigéria é um dos países mais populosos da África e com graves conflitos étnicos e religiosos. Só no ano passado, mais de 500 nigerianos pediram refúgio no Brasil. Segundo o líder da comunidade, muitos vieram para cá fugindo de guerras civis e da extrema pobreza. A população da Nigéria cresce de forma desordenada e o progresso econômico não acompanha. Então você acaba criando muita necessidade. E nesse cenário de pobreza, não tem como evitar conflito. E isso aumenta mais a corrupção também. E a juventude não quer esperar mais isso, A maioria está caindo fora para buscar uma terra prometida, Nos últimos 2 anos, o Ministério da Justiça concedeu 1.140 autorizações de residência permanente a nigerianos. Mas uma mulher que teve um filho brasileiro não conseguiu regularizar a situação das outras 2 crianças que nasceram na Nigéria. Faltou a autorização do pai, que permaneceu no país de origem. A Polícia Federal pediu a documentação dos 2 responsáveis. A medida de segurança é para evitar sequestros internacionais. Mas como a mãe perdeu o contato com o ex-companheiro, precisou recorrer à Defensoria Pública da União. A regularização sem o consentimento expresso dos 2 genitores pode acarretar uma situação de sequestro ou subtração internacional de crianças. No nosso entender, isso não é verdade. O que me parece mais importante é regularizar a criança. É melhor ter uma criança regular no Brasil, com documentos, com um guardião identificado, com um endereço conhecido, do que deixar uma criança irregular por essa questão formal de existir apenas um genitor no país. A Defensoria entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal pedindo a regularização migratória das crianças só com a representação da mãe. O Tribunal Regional da 3ª Região confirmou o pedido de primeira instância, concedido por esta juíza. O interesse da criança tem que ser preservado. Existe o melhor interesse desses menores e da preservação da sua família e da sua unidade familiar. E que elas sim estavam representadas pela mãe, que isso seria suficiente para que elas pudessem protocolar o pedido de permanência, E aí depois a Polícia Federal que analisasse os demais requisitos, mas que elas pudessem protocolar o pedido sem autorização do pai. O que se percebe é que muitas vezes a superproteção da criança, ou seja, a exigência de que haja o consentimento expresso dos 2 genitores, prejudica a situação legal da criança no Brasil. Se exige sempre a autorização dos 2 genitores, muitas vezes quando um dos genitores simplesmente abandonou a criança ou não é localizado, ela não consegue se regularizar e com isso começa a ter muitas dificuldades para acessar direitos básicos, especialmente saúde e educação. A comunidade da Nigéria estima que há 10 mil nigerianos morando no Brasil.
O espírito materno que o Brasil tem é sempre admirável, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer à justiça, né? O próprio governo por esse reconhecimento. A gente vê que essas pessoas são vulneráveis, elas estão numa situação de necessidade nos países de origem, por isso que elas vêm para cá. Ninguém é refugiado e ninguém acaba saindo de um país tão distante para vir para o Brasil porque quer, porque gosta, porque está numa situação boa lá. Todo mundo vem aqui na busca de ter dignidade e que todos possam conviver assim de uma maneira pacífica, em harmonia, cada um tem seus direitos respeitados e respeito inclusive do Estado brasileiro em relação a esses seres humanos que precisam do nosso acolhimento.